Pessoal, parte 2, belezinha aí? Vamos lá, põe na telinha. Questãozinha legal. A fundação poderia ter feito melhor essa questãozinha aí. Questãozinha do TRE, ou TRE aí do Acre. Um dos poucos tribunais que eu vi cobrar só matemática no TRE. Acho que só do Acre em 2010 e do Rio Grande do Norte em 2005, se não me engano. Para repor o estoque de sua loja, Salma compra certo artigo ao preço de R$ 28,00 a unidade. Suponha que Salma estime que se cada artigo for vendido ao preço unitário de X reais, ela conseguirá vender 84 menos X unidades. De acordo com essa estimativa, para que seja obtido o maior lucro possível. Cuidado, ó gente. Nós não queremos calcular o maior lucro possível. Nós queremos saber o número de artigos que deverão ser vendidos. Ou seja, qual é o valor de X para obtermos o lucro máximo possível. Então, qual é o valor de X? Então, ou seja, quantas quantidades serão vendidas para se obter o lucro máximo possível. O errinho dessa questão aí é que você deveria trabalhar com a seguinte hipótese. Ela vendeu pelo preço de X unidades e ela conseguirá vender 84 menos X unidades. Então, primeira coisa, ela compra certo artigo ao preço de R$ 28,00. Tá certo? Suponha que Salma estime se cada artigo for vendido ao preço unitário de X. Ela conseguirá vender 84 menos X unidade. Então, a primeira função é a função receita. E o que é a função receita? É o preço de venda vezes a quantidade de venda. Beleza? Então, Rx é igual a x vezes 84, 84x, mais com menos vai dar menos, x vezes x, x ao quadrado. Então, a função receita é o preço unitário de x, e a quantidade vendida por ela, 84 menos x. O errinho que você, daí da fundação, no meu caso, é que você teria que trabalhar com a seguinte hipótese. A função custo. Ela comprou 28 unidades. 28x. Porque a função custo é o preço vezes a quantidade de unidades. Então ela comprou X unidades. Então esse era o vacilozinho aí. Eu não poderia associar um outro número a uma outra letra, porque senão não ia ter uma função quadrática. Porque numa função nós trabalhamos com a mesma variável, o mesmo x. Então por isso, nesse caso aí, eu teria que supor que a quantidade de unidades vendidas por ela foi x. Beleza? Aí o que acontece na situação? O que é a função lucro? A função lucro é a função receita menos o custo. Então, eu tenho que encontrar a primeira função lucro, é um conceito básico de contabilidade, né? Lucro é receita menos o custo. Então, receita x 84 menos x menos o custo 28x. Então, é igual x vezes x 84x, né? 84 menos x. Opa. Eu poderia botar aqui direto. Ô, gente, perdoe aqui. Deixa eu colocar aqui direto aqui na história, é mais fácil, né? Ganhar tempo aqui. A função receita está aqui. 84x menos x ao quadrado.
menos 28x, que é a função custo. Então nós temos menos x ao quadrado, 84 menos 28 vai dar 56. Então, mais, 56x na história. Então essa é a minha função lucro. É sobre essa função que eu vou encontrar o valor da história. Só que cuidado, ele não quer o valor. Ele quer o ponto, a quantidade que determina o valor máximo. Então, nesse caso, nós vamos calcular o x do vértice na história. Menos b sobre 2a. Então, menos b, b igual a 56, então menos 56. O a igual a menos 1. Então, a nossa resposta aí corresponde a 28. Beleza? Tranquilos aí na história? Então esse é o resultado da situação. X do vértice menos b sobre 2a, menos 56, o a menos 1. 56 dividido por 2 é igual a 28. Então minha resposta correta, a alternativa de letra E. Então não esqueçam aqui, olha o que ele está perguntando. O número de artigos que deverão ser vendidos para que seja obtido o maior lucro possível. Lembra que eu falei com vocês? Quando ele pedir o x do vértice, ele sempre vai pedir assim, o valor de x, nesse caso x representa o número de artigos, para que obtemos o valor máximo. Lembra que eu falei que vai ter essa relação de para que? E aí quando ele quer o valor máximo ou mínimo, vai ser aquela pergunta seca. Determine o valor máximo, determine o valor mínimo. Beleza? Tranquilos? Então volta aqui. R de x, a receita. Então, preço x, quantidade vendida 84 menos x. Então 84x menos x ao quadrado é a função receita. A função custo é o preço vezes a quantidade, 28x na história. Beleza? Então x do vértice menos b sobre 2a. Então igual a 28. Então, a saideira aí, gente, não é uma questão de função, é uma questão sobre função, mas é uma cobrança indireta de equação do segundo grau, que pode ocorrer também. Aí eu sempre digo, não é comum, mas se seu edital tiver apenas função polinomial do segundo grau, dê uma estudazinha em equação, porque uma situação sobre função pode gerar uma equação na história. Então, uma certa indústria fabrica um único tipo de produto, que é vendido ao preço unitário de X reais. Considerando que a receita mensal dessa indústria, em reais, é calculada pela expressão R de X, 80.000x menos 8.000x ao quadrado. Então, para que seja gerada uma receita mensal de 200.000, cada unidade do produto fabricado deve ser vendida. Gente, esses zeros aqui pós-vírgula não tem valor não, viu? Não leve a mal, mas muita gente erra nessa partezinha aí. Esse zero pós-vírgula não tem valor na história. Então nós temos a função Rx igual a 80.000x menos 8.000x ao quadrado. Onde x representa a quantidade. E R de x é a minha receita, é o valor de y. Então ele quer saber para qual quantidade, ou seja, para que valor de x, eu vou ter uma receita de 200.000. Então eu vou tirar o R de x e no lugar eu vou colocar o 200.000.
Aí o que eu faço aí na história? Agora eu passo a ter uma equação, não tenho f de x do outro lado, nem nada, então eu tenho uma equação. Aí eu posso fazer isso, ó. 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então eu tenho que 200 é igual a 80x menos 8x ao quadrado. Vou jogar todo mundo para o outro lado, então 8x ao quadrado menos 80x mais 200 é igual a zero. Então, observe aí que nós temos uma equação do segundo grau, né, igual a zero aí na história. Sendo a equação, nós podemos simplificar a nossa história. Então, a equação permite a simplificação da situação. Então, eu posso simplificar aqui, 8 é um número comum. Então, x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. Então, veja que nós agora vamos encontrar o valor de x resolvendo essa equação do segundo grau. Então, como eu falei com vocês, a cobrança indireta na história. Beleza? Vamos fazer pelo macetezinho? Isso. Primeiro passo, observar o valor de C na história. O C, ele é positivo. Sendo o nosso C positivo, o que acontece na situação? Isso é a soma menos B e o produto igual a C. Então, quando C é positivo, eu vou observar pela soma das raízes. Então, nós temos menos 10. Então, a soma é igual a 10 e o produto é igual a 25. O que é que nós aprendemos? Vamos fatorar o produto da história. 25 por 5 vai dar 5. 5 por 5 vai dar 1. Então, as minhas raízes, 5 e 5. Lembrando aí que a soma é igual a 10. Então, as minhas raízes terão que ser positivas. Então, nesse caso, nós temos aí as raízes 5 e 5 na situação. Beleza? Tranquilos aí? Dá a paradinha na história. Então, o valor de x corresponde a 5. Deixa eu voltar lá. Vamos marcar a nossa letra C de casa, que é igual a 5. Vem comigo. Pessoal, finalizamos aí o nosso temazinho de função polinomial do segundo grau, né? Aí agora vamos iniciar a nossa aula 9, o material da aula 9, com o tema PA e PG. Então, assim, nos tribunais, na parte de matemática, ele não tem cobrado PA e PG, não. Ele cobra em tribunais estaduais. Só que dentro de raciocínio lógico matemático, é importante você ter um domínio de PA. Porque algumas situações você resolve pela PA. PG nem tanto, mas a nível de curiosidade é bom também dominar a PG. Então, se você estiver pensando em algum concursozinho aí também, que quando a gente fala tribunais poxa, tem TRT, tem TRE, TRF, TJ, MPE, né? MPU também, mas não sei se esse ano, acho que MPU é meio difícil aí, apesar daquela expectativa, mas é meio complicado devido ao concurso recente na história. Então, a primeira coisa é o seguinte, as progressões aritméticas, geométricas, você sempre vê no edital sequências numéricas. Então, as sequências numéricas são sequências que obedecem uma regra. Então, você tem a sequência que utiliza um processo de enumeração, outra que utiliza uma lei, né? Utiliza um processo de lei, e a outra que utiliza uma relação de recorrência. Eu preciso do valor anterior para retornar na história, ou utilizo uma propriedade na situação. Então, a PA é uma sequência numérica, mas é uma sequência numérica interessante. Ela apresenta a diferença entre os termos consecutivos constantes.
Quando iniciamos a nossa vida matemática, ó, lá no início da nossa vida, uma das primeiras coisas, aliás, a primeira coisa que nós aprendemos na matemática, vocês lembram? Que mudou a nossa vida? Gregory, você lembra? Primeira coisa que você aprendeu em matemática? A primeira coisa que você aprendeu, Gregory, foi contar. 1, 2, 3, 4. Isso é uma PA. Porque você está aumentando numa constante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim vai. E aí, o que observou na história? Que a diferença dos termos aí é uma constante. Então, nós vamos ver agora a definição, depois a fórmula do termo geral e a soma dos termos. A PA, ela tem um probleminha chato, porque a PA, ela tem 3 possibilidades de perguntas. Ela pode perguntar sobre a razão da PA, sobre um termo qualquer da PA, ou ela pode calcular sobre a soma dos termos. Só que essas 3 etapas, elas estão interligadas. Então, a depender da questão, para resolver a segunda pergunta, que é o termo geral, eu vou precisar calcular a primeira, ou seja, calcular a razão. A depender da questão, quando ele pedir a soma dos termos de uma PA, eu posso precisar do termo geral, e para calcular do termo geral, vou precisar da razão. Então, por isso que o pessoal se confunde muito na PA, porque você tem que dominar essas 3 etapas: o cálculo da razão, o termo geral e a soma dos termos. Na progressão geométrica aí é mais fácil. Os elementos eles trabalham independentes na história. Beleza? Então põe na telinha aí a definição aí de PA. Uma progressão aritmética é toda sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao antecedente somado de uma constante. Então a PA, né, é toda sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao antecedente, ou seja, o termo anterior, somado de uma constante. Então, um exemplo de PA é isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, são exemplos de PA. Ou seja, o fator de crescimento aí é constante. Ou pode ser crescimento ou decrescimento, né? Se a minha razão for negativa na história. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, está aumentando de 1 em 1. 2, 4, 6, 8 e 10 está aumentando de 2 em 2 na história. Beleza? Tranquilos aí? Olha só. O cuidadozinho que você tem que ter é que os termos estão associados a uma relação de posição. Então, quando você desapear 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 e assim vai, observe aí que nós temos uma PA. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Ela está aumentando de 3 em 3 na história. Então, esse número 2 aí, ele é chamado de A1. O número 5, de A2. O número 8, de A3. O 11, A4. 14, o A5. 17, o A6. E o 20, o A7 na história. Então você não pode esquecer que a PA é uma sequência, né, que obedece a essa relação. Então o A1 é o número que ocupa a primeira posição da PA. O A2 é o número que ocupa a segunda posição. O A3 é o número que ocupa a quarta posição. O A4, quarta posição. O A5, quinta posição. Então AN é o número da posição N.
Beleza aí? Tranquilos? Então vem comigo. Vamos estudar agora a primeira pergunta da PA. É a razão da PA. Põe na telinha aí. Então a primeira pergunta. Opa. Cálculo da razão. Então, a razão é o termo menos o termo anterior. Se você estiver fazendo um concursozinho do CESP, ele adora fazer o seguinte, ele adora colocar uma sequência e perguntar se aquela sequência é uma PA. Lembrando que o CESP ele trabalha com a afirmação de certo ou errado. Então, o cálculo da razão é que você vai observar se é ou não a PA. Ou seja, se os elementos consecutivos, ou seja, do ladinho, a diferença entre eles representa uma constante. Beleza? Tranquilos? Aí, olha só. Vamos lá? Imagine que você tem... Opa, empolguei aqui. Aquela PA, 2, 5, 8, 11, 14, 17. Então, esse daqui é o A1, o A2, o A3, o A4 e assim vai. Então, para calcular a razão, basta eu pegar o número menos o anterior. Então, 5 menos 2 é igual a 3. 8 menos 5 é igual a 3. Se eu pegar 8, 5. 11 menos 8 é igual a 3. 14 menos 11 é igual a 3. 17 menos 14 é igual a 3. Então, vocês observam aí que a diferença dos termos representa uma constante na história. Então, é um processo bem tranquilo aí na caminhada. A diferença dos termos é uma constante. Então, a razão, 5 menos 2 igual a 3, 8 menos 5 igual a 3, 11 menos 8 igual a 3, 14 menos 11 igual a 3, e assim vai na história. Belezinha? Agora eu queria dar uma dica especial, que é uma situação que cai bastante em prova. É o que a gente vai estudar agora. Não está no material, dicasinha aí na situação. Da PA. Bota assim, A1. Opa. A5. Então, determine a razão da PA. A1, aí nós temos 5, nesse caso 5 representa o A2, A3, A4, A5 e 21. Ou seja, o número 21 representa o A6. Então, tem um macetezinho que eu vou fornecer para vocês, que é como nós vamos calcular a razão de uma PA quando os termos eles não estão em assim consecutivos, né? Não estão adjacentes. Então, é um macetezinho para essa situação. Então, por gentileza aí, dá a paradinha especial para copiar a dica da história. Então, o que nós temos? Nós temos o A2 igual a 5 e nós temos o A6 igual a 21. Então, o A2, que é o número 5, é a
posição inicial. O 21 é a posição final na história. Então a posição inicial, a primeira posição aí que nós temos é o A2, e a última posição que nós temos aí, o A6, o 21. Por que eu estou falando isso? Porque a fórmula é o seguinte: número final menos número inicial e dividido pela posição final beleza? Número final, 21. Número inicial, 5. Posição final. Ó, sexta posição. Posição 6. Posição inicial, estou na segunda posição. Então 21 menos 5 é igual a 16. 6 menos 2 é igual a 4. Então a razão nesse caso aí corresponde a 4 na história. Então um processo bem tranquilo, número final, menos o número inicial. Ó, então quando eu falo o número é esse aqui, 21 e 5. O A2 é o número que ocupa a posição inicial e o número da posição final. Se quiser botar só inicial e final, talvez esteja melhor a nível de cópia aí para um pós-aula. Belezinha? Tranquilos? Pessoal, vem comigo. Vamos fazer o seguinte, terceiro bloco, vamos colocar outro exemplozinho aí e vamos estudar a soma ou a fórmula do termo geral. Então o terceiro bloco está imperdível.